Tarde, professor Ademar. Professor Jorge, boa tarde, tudo bem? Prazer revê-lo. Tudo certo? Boa tarde, senhor José Roberto. Boa tarde. Por Ademar, acho que eu senti um pouco de eco. Abrir Acho a que é câmera porque também. tô falando baixo aqui. Sim. Eu não sei se o meu está tendo eco. Vocês Bom, me ouvem senhor. bem? Sim, senhor. Ótimo. Vou colocar o fone que acho que é melhor. Senhorita Júlia. Olá, boa tarde a todos. Senhorita Larissa. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Me chamo Marília, eu tive um problema aqui no laboratório. Estou entrando um pouquinho atrasada. Tudo bem, Ademar? Obrigada. Professor Jorge, acabei de escrever aí para você, né? Então tá todo mundo online aí, os outros alunos devem entrar, né? A Marília tá aqui também, que vai ser a debatedora, né? A líder de sessão aí que vai dar também. E o senhor vai conduzir tudo, né, professor Jorge? E eu daqui a pouco, presencial, tá bom? Sim, senhor. Obrigado. 7h30 começando. Boa apresentação a todos. 5h30. Obrigada. Obrigado. 7h30 é aula. Professor, o senhor vai chamar alguém para apresentar? Quem é a pessoa? Quem é o apresentador? Primeiro apresentador é o senhor José Roberto. Tá muito ruim. Eu vou ter que colocar o seu áudio tá ruim. Só um momento que eu vou colocar um fone de ouvido. Tá, só um minuto, é porque a Marília, eu acho que ela está com algum problema técnico, tá? Ela está com dificuldade de colocar o background.
Aí por isso que ela não começou ainda. Mas faltam 5 minutos ainda para a sessão começar, né? Aqui para mim são 17h25, ok? Sim, Confere a hora. sim, agora deu. Tá me escutando bem? Agora eu consigo escutar. Eu tô com um Sim. problema aqui. Ok, se eu vou baixar um pouquinho o volume. Eu quero saber. Muito alto. Isso. Por gentileza, eu gostaria de saber qual é o artigo que vai apresentar agora, nesse primeiro momento, para a gente startar o vídeo. Ok. Eu cheguei um pouquinho atrasada e eu não escutei a abertura. E eu entrei aqui, eu sou suplente. Aí eu entrei porque eu Sim, vi que a Marília estava com dificuldade, né? Peraí que tá aberto aqui. sim. Na Só um sequência, é o minuto. senhor José Roberto que vai apresentar primeiro. Eu não escutei o áudio dele. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Agora Sim, sim. 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 Tá. Só para entender a dinâmica, vai ser colocado o vídeo, como é que vai Sim. funcionar? Tá? Então, Sim, vocês professor. podem. Ah, ok. Inicialmente, a debatedora faz a apresentação, depois ela faz a chamada dos apresentadores. E aí a gente starta o vídeo com a apresentação de 8 minutos. E depois, né, dá seguimento à discussão e ao debate sobre o vídeo exibido. Ok? Ok? Eu observei que alguns vídeos ultrapassam um pouquinho o tempo de 8 minutos. Então, a orientação que a gente tem da coordenação é que Uhum. assim que chegar aos 8 minutos, nós vamos parar o vídeo, para não atrapalhar a dinâmica de apresentação das outras pessoas, entendeu? Mas aí eu conversei com a Carla, ela disse que a gente Sim, podia, se for o caso, tentar encontrar um equilíbrio, né? Aí eu não sei, ok, vocês conversam porque eu percebi que vai ultrapassar, porém não muito, coisa de 30 segundos, no máximo ok, 1 minuto. ok, ok. Tudo bem para todo mundo? Ok? Então, a gente pode exibir, então, o vídeo inteiro, é isso? Sim, Creio que sim. sim, né? Ok, Tudo bem para todo ok. mundo? Depois economiza Sim, nos comentários. e só uma coisa, no e-mail que o meu vídeo, por exemplo, tinha passado de 8 minutos, tá? E aí eu Uhum, recebi um e-mail no sábado, 6 horas da tarde, de CMEAD, pedindo gentilmente para os autores regravarem, né? uhum. Fazerem uma edição, É, que o máximo seria 8 minutos, mas que não ultrapassasse 9, pudesse se Ah, estender ok. até 9. Tá, Aí o meu tá. vídeo ficou cravado 9 minutos, tá? Mas se É. vocês acharem que é ok, pertinente ir até os 8, fiquem à vontade, eu não quero atrapalhar, não, tá bom? Não, mas se, ok. se o professor Jorge estiver de acordo, tudo bem. E Os não vejo demais nenhum problema. participantes Um também, minuto a mais não vai fazer né? diferença. Não. Ok, Obrigada, professor Jorge. ok. Bom, quando tiver ok, eu só quero saber, por gentileza, o nome do artigo para a gente Eu só startar o quero ver se a vídeo. Marília entra. Eu tô A esperando. Marília é que está falando. A Marília Ah, é a Marília, eu pessoa achei que que era está a falando. Larissa quem É. estava falando. Você não está Sim, com é porque vídeo? olha, eu não liguei, né? Eu vou ligar. Não. É, Pronto. é porque eu tô aqui no Então eu posso laboratório ficar até às quietinha agora. 5 e aí eu demorei um pouquinho para resolver aqui, tá bom? Tá bom. É, eu vou só diminuir a janelinha para me acompanhar aqui. Eu quero Tá, então eu saber vou, de você, vou Júlia, colocar o link, quem é o tá? primeiro apresentador? Ok. Quem é o primeiro, por favor? Ok. Quem vai? Samara, Sim, boa Eu, tarde. seu Jorge é professor. Quem vai apresentar primeiro? Bom, bem-vindo a todos. Bem-vindos a todos. É um prazer recebê-los. Um pouco de confusão, normal. A primeira apresentação será do senhor José Roberto. Por favor. José Roberto, você pode me dizer o nome do artigo dele?
senhor tem aí? Ok, professora, o meu artigo é Estratégias de Atendimento de Pedidos Ok, Online no Ambiente ok, Omnichannel e seus impactos na cadeia de abastecimento. ok. Então, vamos startar o código 1280. Bom, Larissa, mão levantada. Desculpa, eu esqueci de baixar a mão. Foi mal. Obrigada. Marília, você quer que eu dou play aqui no vídeo? Eu já coloquei o vídeo. Só um momento. Ah, se você quiser, eu posso compartilhar, tá Pode bom? colocar, por favor, porque aqui do Então, estamos laboratório vendo. não tem. Tá, então, Peraí, deixa eu voltar. peraí. Bom, então Isso. vamos lá. A gente vai começar, então, pelo primeiro vídeo, primeira apresentação, que é Sim, Estratégias de Atendimento de Pedidos Online no Ambiente Omnichannel. Ok? ok. Tudo certo? Então, eu vou Tudo. compartilhar a tela. Um minuto. Voltar no seu período. Vamos lá. Ok. Para mim está mudo. Mudo? Mudo. Para mim também está mudo. Bom, então, quem é o proprietário do vídeo quer tentar compartilhar? Ou então você, Marília? Vou tentar aqui, eu vou Tá, startar aqui e aí eu já coloco. depois É, é coisas que bom saber, né? Porque acontecem. amanhã. É, amanhã a gente se organiza. Só um momento. Então, eu vou Cancela. parar de compartilhar. Então, Perfeito. Tá. Agora eu vou abrir o dele. Um momento. Vou compartilhar. Todo mundo escutando? Não, Não. não. Eu acho que tá você mudo precisa também. compartilhar o som do computador. Quando você seleciona a tela de compartilhamento, eu acho que tem a opção de selecionar som do computador. Aí sai o som Momento. que está sendo no seu. Aham. Os resultados sugerem a necessidade de mais pesquisas sobre o impacto das estratégias de atendimento na gestão da cadeia de abastecimento, de forma a aumentar a eficiência operacional do varejo omnichannel e o nível de. Começar de novo. Marília, tava ok. O áudio e o vídeo. Pode voltar. Deu certo? Está compartilhando? Estava, agora está Estava numa página do funcionando. Google. Ok. Um momento só, por favor. Estava compartilhando ok, tá? O áudio e o vídeo. Ok. Screen. Só um momento que eu vou entrar lá na página do Google para colocar no. Marília, Estou você está aqui já, só um compartilhando momento. o áudio, Sim, mas não o vídeo, tá? tá. Eu Só um compartilhei o momento. link do vídeo para você no chat. Peraí que chegou um técnico. Chegou um técnico. Moço, pode me ajudar aqui, por favor? Eu tô com... Não, eu preciso compartilhar um vídeo aqui, tá dando errado.
Eu vou você, tá? Espera aí um pouquinho. Exatamente, é só clicar na seta. Já cliquei. Quero saber se agora vai sair o áudio e o vídeo. Eu acho que é, né? Não sei se tá o errado. Olá, eu sou o Caio de Souza Chaves. Dele é isso aqui, ó. Isso. É esse aqui. O artigo explora, teoricamente, como a gestão das cadeias de abastecimento impactam a satisfação do cliente. Posteriormente, por meio de uma análise bibliométrica da produção científica relacionada à estratégia omnichannel e à gestão da cadeia de abastecimento, o artigo tenta identificar o estado da arte dessa temática e destacar oportunidades para pesquisas futuras. Os resultados sugerem a necessidade de mais pesquisas sobre o impacto das estratégias de atendimento na gestão da cadeia de abastecimento, de forma a aumentar a eficiência operacional do varejo omnichannel e o nível de serviço no atendimento aos clientes. Alguns autores evidenciam que a gestão da cadeia de abastecimento e a logística são temas tratados de forma periférica nos estudos sobre o varejo omnichannel. Taylor afirma que falta uma abordagem mais robusta de certas disciplinas que impactam as soluções logísticas a serem adotadas quando da implementação do omnichannel fulfillment, de modo a garantir eficiência operacional para varejistas e fornecedores, além de uma jornada de compra satisfatória para o consumidor. A complexidade do omnichannel fulfillment é destacada também por alguns autores quando varejistas e fornecedores compartilham em um modelo de parceria uma única plataforma de e-commerce, um modelo conhecido como e-marketplace. Alguns autores também destacam que um estudo aprofundado para explorar as interações entre o modo de venda nos e-marketplace e a estratégia de atendimento seria de grande interesse prático e acadêmico. Os procedimentos metodológicos, detalhando um pouco o protocolo de pesquisa que foi adotado, o problema de pesquisa foi identificar qual que é o estado da arte nessa temática de omnichannel, varejo omnichannel e atendimento de pedidos. A base de dados escolhida foi a Web of Science, os termos de pesquisa foram o omnichannel e principalmente o termo fulfillment, que ele remete a atendimento de pedidos. Dessa forma, se procurou relacionar o omnichannel à gestão da cadeia de abastecimento. O levantamento foi feito em maio de 2023, foram feitos alguns filtros, o primeiro para tratar especificamente de trabalhos publicados ou próximos de publicação, no período compreendido entre abril de 2013 e abril de 2023. Trataram-se apenas de artigos escritos na língua inglesa e o número de citações foi o critério de seleção de artigos para a revisão sistemática. A ferramenta utilizada foi o Bibliometrics. Observando os resultados que mostram a distribuição dos trabalhos publicados por ano, a gente já nota um crescimento da importância de temas diretamente associados à gestão da cadeia de abastecimento e omnichannel. Então, nota-se claramente um aumento de artigos tratando desse tema. Em termos de palavras-chave, também fica claro a relação entre esses temas. Quando a gente fala em omnichannel, aparecem fortemente temas como e-commerce, logística, operações logística, gestão de inventário, o próprio fulfillment, que é o atendimento de pedidos, e as operações de varejo, né? Retail operations. Então, existe claramente uma relação muito forte entre esses temas.
analisando os mapas temáticos que mostram uma análise dos principais clusters, ou seja, agrupamento de palavras-chave, em termos de grau de desenvolvimento e grau de relevância, a gente nota dois clusters que se destacam. O cluster que fala em fulfillment e omnichannel retail e, em seguida, uma relevância maior para o tema e-commerce e omnichannel logistics, ou seja, são temas que estão em ascensão. O tema e-commerce, omnichannel logistics, eles mostram uma evolução e um tema que partiu, né, de um tema emergente, que era o fulfillment e o omnichannel retail. Aqui isso fica mais claro, nesse mapa temático, mostra a evolução da complexidade, que começa com fulfillment e omnichannel, e aparecem, à medida que o tempo vai passando, temas que demonstram a complexidade dessa temática. Surge o tema e-commerce, surge o tema operações do varejo, retail operations, né? O próprio fulfillment e também o tema order picking, que está extremamente relacionado com a otimização das operações de varejo, porque trata-se de cargas muito mais fracionadas. E no ambiente omnichannel, você tem uma ênfase maior, né, desse tema. A análise dos 10 principais artigos foi feita uma análise detalhada, né, uma análise mais estruturada, mais profunda dos 10 principais artigos, e essa análise demonstrou alguns pontos que chamaram a atenção, evidenciaram a preocupação com a logística ser cada vez mais otimizada, alguns conceitos conceitos como omnichannel e fulfillment demonstram claramente que são tratados com muito mais ênfase, né, a partir dessa análise. Demonstrou que existem artigos falando com mais ênfase. Quando a gente fala em omnichannel e omnichannel fulfillment, nós estamos falando claramente da relação com o atendimento de pedidos, ou seja, com a gestão da cadeia de abastecimento que permite o atendimento de pedidos. Alguns temas emergentes são o omnichannel delivery, ou seja, estamos falando um pouco de last mile, a integração dos canais, ou seja, a utilização das lojas físicas como centros de distribuição, tornando a rede de abastecimento, de atendimento aos clientes um pouco mais complexa, né? Então, são temas que emergem dessa análise. A conclusão é que a pesquisa mostra que o tema omnichannel e o atendimento de pedidos ganha relevância na prática no varejo mundial e na própria academia. E pesquisas na área buscam entender como os varejistas podem fornecer uma experiência de compra perfeita e como a logística de atendimento dos pedidos pode ser otimizada, ou seja, gerar eficiência operacional. E também foi possível identificar que a adoção do e-marketplace e seus impactos na cadeia de abastecimento pode ser considerada uma lacuna a ser melhor explorada. A principal limitação do artigo é que a revisão sistemática de literatura se limitou apenas a 10 artigos. Então, surge daí uma oportunidade de aprofundarmos as pesquisas nesse campo. As principais contribuições dessa pesquisa são que, no aspecto gerencial, o estudo elenca artigos que analisam os cuidados a serem abordados na transição de organizações varejistas para o ambiente omnichannel, principalmente em referência às variáveis logísticas, como estoques e configuração do sistema de distribuição. Já do ponto de vista acadêmico, são sugeridas novas oportunidades de estudo, decorrentes das complexidades geradas na cadeia de abastecimento pela ascensão das plataformas de e-marketplace. Em seguida, temos as referências bibliográficas, um tema bastante extenso, tanto dos artigos que foram considerados na análise sistemática e outros que foram utilizados no referencial teórico. Obrigado, José Roberto, pela apresentação. Pessoalmente, eu tenho algum comentário a fazer?
Eu Bom, gostaria de fazer uma pergunta. Ah, desculpa. pode falar, Larissa. Por favor. José, muito bom a sua apresentação, muito bom o seu artigo, tá? Muito interessante mesmo. Uma dúvida, assim, que eu fiquei até para aprendizado, né? E você compartilhar aí a sua experiência. Eu vi lá que na sua metodologia no paper, você fala que os autores, vocês analisaram os 10 principais artigos, né? De uma base bibliográfica que depois passou por uma filtragem, desculpa, chegando a 162 artigos. Mas vocês levaram em consideração os 10 principais papers. Qual foi assim, a motivação ou a explicação por vocês terem procedido assim, escolhido os 10 primeiros e não os outros também considerados essa outra base de 162, dado que talvez, tá, poderia de repente também contribuir em nós identificarmos talvez outros resultados, dados, né, diversos que aí não floresceram, que não foram evidenciados a partir dessa limitação de 10 artigos que compuseram a análise aí, né, que focou a análise do paper. Mas não é uma crítica, é só um comentário para entender, e até, se dependendo do que você falar, eu posso também fazer isso nos meus trabalhos. Eu só queria entender por que essa seleção dos 10 primeiros e não dos demais também, que vocês viram que tinha alinhamento com a temática, com a proposta principal elencada no artigo. Obrigada. Obrigado pela pergunta, Larissa. Por que a gente focou nos 10 mais, os 10 mais, vamos dizer assim, mais citados? Porque o nosso objetivo, eu da professora Gabriela, é começar, né, a tese. Estou fazendo doutorado na FEI. Então, assim, qual que é a nossa proposta? É pegar isso seria apenas um ponto de partida, tá, da tese. Então, parte da tese vai ser uma revisão sistemática da literatura, muito mais profunda, até para justificar que essa lacuna realmente existe, tá? Então, a ideia nossa foi criar um artigo introdutório sobre esse tema, porque ele vem a ser o objetivo da minha tese. Então, ok, como a gente pode começar? Vamos começar uma análise, uma revisão sistemática muito mais estruturada? Nesse momento, não. A ideia é a gente prosseguir e incluir muito mais artigos e fazer um estudo mais profundo. Então, foi assim o pontapé inicial da minha tese, que vai versar sobre o tema da eficiência operacional nas operações de Omnichannel, de varejo Omnichannel. Sim, super compreensível, né? Até porque os artigos apresentados em evento, a característica são pesquisas em desenvolvimento, né? Que vão sofrer etapas aí de melhorias e ajustes. Beleza, José, muito obrigada, tá? Ok. Obrigado. Pois não, Júlia. Ok, então, de novo, né? Boa tarde a todos. Agora eu vou me apresentar. Meu nome é Júlia, eu sou doutora pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente eu faço pós-doc, tá? Na EASP também, na área de gestão de operações. E eu tenho algumas, assim, eu estou passando mais ou menos pelo mesmo processo, porque eu também utilizei recentemente o Bibliometrics. Aí eu queria dar alguns insights que de repente podem ser úteis, né? Porque pelo menos na minha análise também, na sua apareceu, vamos ver que talvez seja útil para vocês, né? Que ele faz uma análise de cluster, tá? E se vocês observarem, dentro daqueles clusters, existe alguma similaridade ali conceitual. Então, ao invés, né, de fazer a leitura, de repente, os 10 mais frequentes, que é muito interessante, porque você vai ter que passar por eles, vai ter que ler até para fazer a revisão, né, mais fundamentada, mas, de repente, pensar em propor um artigo para uma revista que analise esses clusters, entendeu? Porque aí você agrega um valor, assim. Então, você vai propor uma revisão conceitual do Omnichannel, né? Então, isso é algo que eu estou pensando em fazer, aí eu acredito que pode ser bom para vocês também, tá? E a outra dúvida que eu tenho é se vocês pegaram só no Web of Science ou se vocês tentaram fazer a seleção dos artigos em alguma outra plataforma
também. Eu estou perguntando isso porque eu tentei fazer e não está funcionando. Vocês chegaram a tentar fazer em alguma outra plataforma também? Não, não, Julia, a gente focou realmente no Web of Science, porque a Uhum. gente teve algumas discussões sobre usar bases Scopus também, mas entendemos assim, olha, nesse momento, tá, como é um princípio de pesquisa, vamos focar na Tá, Web of Science. Então, poderia ter feito? Sim, poderia, mas optamos por restringir um pouco depois de conversar sobre as possibilidades. Mas a ideia foi restringir e não crescer muito, né, o volume de uhum, bases, tá? A complexidade ia ficar maior. Então, para esse momento, optamos pela Web of Science, até porque eu já vinha utilizando em outras pesquisas. Então, olha, eu já conheço um pouco, vamos nessa então. Foi por tá, esse motivo, tá? tá. E sobre a questão da análise dos 10 principais, também foi um comentário do avaliador, também interessante, que a gente Uhum, poderia abrir que a leitura dos 10 mais citados, não uhum, necessariamente ele vai pegar artigos, obviamente, que estão há mais tempo na base, artigos mais uhum. conceituais. É. O Omnichannel ele é relativamente recente, está começando a gerar muito artigo, mas sempre, vamos dizer assim, que a maioria está muito focado em marketing, em experiência do consumidor. Quando você coloca o termo fulfillment, que foi nosso objetivo foi, peraí, como que a gente traz a operação logística? Opa, vamos falar de fulfillment, de atendimento, para aí chamar, né, o fulfillment começa a disparar. Opa, como é que está a minha rede logística? Como é que nós estamos distribuindo os nossos centros de distribuição, os nossos pontos de distribuição? Então, Uhum, foi aí que a gente falou, opa, onde vai ter estoque, onde não vai ter estoque, quais são os produtos que estão alinhados com essa estratégia, quais são os que não estão. E aí apareceu também, que eu acho que foi bastante proveitoso por conta disso, tá. a questão do marketplace, tá? Mas, assim, foi um ponto interessante que Uhum, você comentou, que o avaliador também levantou, olha, existe oportunidade para você pegar artigos mais recentes, melhorando o critério de pesquisa. uhum. Ok. Tá? Tá ok, obrigada, viu? Tá ok. Obrigado, Júlia. Eu Senhorita Maria acho que o Raíza, tempo está acabando. sim? Professora Maria Raíza, por favor. É, porque a Larissa, alguém queria fazer, a Pessoal, Maria, né? Queria tem fazer um uma pergunta. minuto só apenas, viu? A gente deu aí o descontinho do atraso, né? Um minuto, É por rápido. gentileza. Parabéns, José, pela pesquisa. Eu só queria saber se vocês utilizaram alguma palavra-chave para conseguir filtrar esses 162 artigos que vocês acharam, com foco nesses 10 mais. Porque assim, a gente também fez um estudo similar com o seu, e aí a gente usou um filtro, né, que foi uma palavra-chave. E aí eu não entendia de vocês. Mas É, parabéns. tá, obrigado. Maria, a gente assim quis deixar um pouco aberto com poucas palavras-chave, né, com basicamente varejo, retail operations, né? Que quando você coloca fulfillment, né, ele chama a operação logística, né? Então, assim, o nosso entendimento foi que se a gente utilizasse essa palavra-chave, a gente ia explorar bastante a questão da operação logística, da gestão da cadeia, onde eu tenho estoque e as formas que eu vou poder atender. Então, sim, poderíamos ter colocado mais palavras? Acredito que não, tá? Acredito que quando você colocou o fulfillment, o omnichannel e o varejo, a gente focou bem exatamente o nosso campo de estudo. Ok. Obrigado. A gente pode passar para o próximo, se sobrar algum tempo no final, a gente volta às discussões. Obrigado, José Roberto. Obrigado. Próxima na fila, a senhorita Larissa. Larissa, professor, qual que é o título do trabalho dela? Porque no sistema só está por título, por gentileza. 367. Número 1367. 1637? Momento só. 1367. Ok. É transformação digital e eventos complexos nas organizações e cadeias de suprimento. 1637, tá aqui. Isso. Isso. Minha chefe, professora Suzana,
Olá, caros colegas do Maciel, Larissa SEMEAD. e Meu André. nome é Larissa Sincorá e eu irei apresentar o artigo intitulado Transformação Digital e Eventos Complexos nas Organizações e Cadeias de Suprimentos, um artigo desenvolvido em parceria com os respectivos professores doutores Suzana Carla Farias Pereira, Maciel Manuel Queiroz, eu, Larissa Alves Sincorá e André Querubini Alves, das respectivas instituições Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal do Espírito Santo e FUCAP Business School. A partir do fenômeno da Covid-19, que trouxe desafios sem precedentes a grande parte das corporações e cadeias de suprimentos ao redor do mundo, especialmente a cadeia de suprimentos, que tem experimentado problemas de alta complexidade, afetando o fluxo de produção, fabricação, distribuição, serviços e informação, tem culminado em graves lacunas em diversos nós da rede de suprimentos. No entanto, situações como pandemia, riscos de guerra, extremos climáticos, dentre outros, podem ser enfrentados por meio da transformação digital. No entanto, identifica-se na literatura um gap referente à discussão sobre transformação digital, no sentido de ainda existir uma escassez de estudos sobre o seu papel e sobre como a transformação digital pode contribuir para a inovação, a fim de atuar como um mecanismo para enfrentar desafios pouco conhecidos e, ao mesmo tempo, melhorar atributos cruciais como flexibilidade, responsividade e performance. Além de explorar uma lacuna contemporânea, não somente para a academia, esse trabalho tem potencial de lançar luz sobre a prática gerencial, contribuindo para tomadores de decisão formularem suas estratégias e desenvolverem políticas públicas que contemplem a gestão, o enfrentamento e a recuperação frente a eventos altamente disruptivos. Sendo assim, este estudo estabeleceu o seguinte problema de pesquisa: como a transformação digital possibilita as organizações e cadeias de suprimentos a enfrentarem eventos complexos. Para responder a essa problemática de pesquisa, foi elencados dois objetivos principais do estudo. 1. Examinar o papel da transformação digital nas organizações e cadeias de suprimentos para enfrentar eventos complexos. E 2. Conduzir uma revisão sistemática da literatura, a fim de apoiar a construção de uma estrutura conceitual original que permita alargar a compreensão do fenômeno de interesse da pesquisa. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foi conduzida uma revisão sistemática da literatura, com base na abordagem Prisma, conforme vocês podem visualizar ao lado direito da tela, utilizando-se para tal referências de outras revisões sistemáticas da literatura que foram publicados em journals de alto fator de impacto, como o trabalho de Stornelli et al. 2021. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foram utilizadas as seguintes bases científicas, a Web of Science e a Scopus, considerando um corte temporal dos últimos 22 anos, ou seja, do ano 2000 até o ano de 2022, utilizando-se para tal os softwares QDA-Mine e Excel para análises das obras. Ao final do processo de filtragem e seleção das obras, obteve-se uma base bibliográfica final de 22 artigos científicos. Dentre os principais resultados obtidos com o desenvolvimento desse estudo, identificou-se que as organizações estão acelerando a adoção da transformação e inovação digital, como a melhor forma de evitar um colapso econômico no curto prazo e ainda combater a pandemia de Covid-19, a partir do desenvolvimento de resiliência. Ainda constata-se que a tecnologia, em especial as TICs, tecnologias da informação e comunicação, permitem melhorar a resiliência, gerenciar informações e apoiar a tomada de decisões durante períodos de incerteza, como vivenciado recentemente. Destaca-se ainda que a transformação digital está atualmente eliminando as barreiras tradicionais nas organizações e cadeias de suprimentos, que possam vir a impedir a inovação, anunciando assim uma nova era no gerenciamento das corporações ao redor do globo. A imagem que aparece na tela
refere-se ao esforço de pesquisa desenvolvido a partir da análise dos 22 artigos que compuseram a base bibliográfica final do estudo. Assim, os autores tiveram condições de propor esse framework, ou seja, um quadro teórico que aborda os principais resultados obtidos com o desenvolvimento do estudo. Assim, com a análise dos dados, obteve-se dentro da dimensão contextual os fatores exógenos que trazem situações de vulnerabilidade e rupturas nas operações e estratégias das organizações e cadeias de suprimentos, denominadas de crises, interrupções, eventos complexos e riscos ambientais. Ainda, a pergunta de pesquisa relacionada a como a transformação digital possibilita as organizações e cadeias a enfrentarem eventos complexos. Para responder essa pergunta, identificou-se nas obras analisadas que foram empregadas, implementadas nas organizações, diferentes tecnologias digitais e tecnológicas que, ao serem integradas, deram condições a organizações e cadeias a enfrentarem, a darem respostas aos eventos complexos a qual elas foram ali atingidas, né? Então, as tecnologias mapeadas na literatura referem-se à tecnologia blockchain, inteligência artificial, internet das coisas, digitalização, indústria 4.0, a manufatura aditiva, crowdsourcing, aprendizado de máquina, big data, analytics, realidade virtual, realidade aumentada, hologramas, gemas digitais, mídia social, computação em nuvem, telemedicina, telecomunicações de quinta geração, 5G e etc. Essas tecnologias, elas, dentro do bojo da transformação digital e inovação, elas foram implementadas para responder aos eventos complexos, como forma, né, de gerar uma resposta a esses eventos disruptivos, se adaptarem, mudarem, sobreviverem, mitigarem riscos e criarem estratégias de mitigação de problemas. A partir disso, com esse comportamento de responder aos eventos complexos, foi possível criar, desenvolver capabilities em resiliências relacionados à agilidade, capacidades adaptativas, desenvolvimento de rastreabilidade e segurança, desenvolvimento de engajamento digital aprimorado, mindfulness, que é estar alerta e agir rapidamente, o desenvolvimento de empreendedorismo digital, melhoria na coordenação da cadeia de suprimentos e também o dinamismo da cadeia de suprimentos. O desenvolvimento desse dinamismo para mitigar os eventos nocivos causados por fatores contextuais, as organizações e cadeias demonstraram recorrer ao suporte tecnológico, investindo em transformação digital e inovação. Observa-se assim que as organizações estão acelerando a adoção da transformação digital como a melhor estratégia para evitar colapsos e até mesmo combater crises por meio do desenvolvimento da resiliência. Assim, tecnologias digitais suportam a construção e aperfeiçoamento da resiliência, gerenciando informações e tomadas de decisões a partir de fatos e dados, potencialmente aprimorando a análise de risco e expandindo a capacidade da organização a avaliar e a responder interrupções. Assim, a promoção de uma cultura de inovação assume um papel preponderantemente na definição do futuro das empresas e cadeias de suprimentos modernas, em particular aquelas com elevado grau de capacidade de inovação e transformação, e que aprendem rapidamente por meio da adoção de tecnologias digitais. Portanto, essa pesquisa contribuiu para esclarecer o papel estratégico das tecnologias digitais que vem emergindo atualmente como uma temática de interesse dentro da comunidade científica nos estudos relacionados à área de Operations and Supply Chain Management. Essa foi a minha apresentação e eu agradeço a todos pela gentil atenção. Obrigado, professora Larissa, pela apresentação. O colega tem algum comentário? Eu tenho. Se permite, por favor, Claro, contestar. à vontade. Quando a senhorita sugere que vocês esclareceram a aplicação das tecnologias digitais na resolução de eventos complexos, eu ainda tenho dúvidas de como realmente é feito. Né? O discurso é interessante, mas para mim é mais um discurso. Né? Listam 2 dúzias de tecnologias,
mas elas não são associadas aos eventos e como é que elas funcionam, quanto Uhum, que elas custam, quanto que elas evitam de prejuízo. Então, isso para mim seria um esclarecimento, né? entendi. Eu tenho um Uhum, viés muito de aplicação. sim. Uhum. Então, Bom, lendo o artigo, gostaria de saber, bom, eu tendo uma empresa, o que que eu posso aprender para aplicar? uhum, Então, sim. fica a sugestão de continuar o trabalho nesse sentido, de mostrar as aplicações que essas tecnologias podem ter. Então, para cada tipo de evento, cada tipo de disrupção, elas são totalmente diferentes, certo? Uhum, Trancar o canal de Suez é uma coisa, impedir o embarque dos portos da China é outra coisa, certo? Então, são eventos diferentes, então deixar tudo muito genérico fica um pouco, fica mais no discurso. Eu gostaria mais de realmente aplicação prática, sim. né? Bom, Fica a professor sugestão Jorge, de continuar muito nesse sentido. obrigada. Desculpa. Muito obrigada pelo seu comentário, ele é super importante. E aí, só vou já tomar nota disso para a gente pensar nos próximos desenvolvimentos do paper. Esse artigo foi o primeiro que a gente tirou a partir da primeira análise que a gente fez, né? E essas informações que o professor aborda em termos do que poderia estar contido no paper para trazer essa atmosfera, esse contexto de maior aplicabilidade e objetividade, né, de colocar logo o dedo na ferida e dizer, olha, essa tecnologia foi utilizada em tal situação de evento complexo e trouxe tais contribuições e resultados em diferentes dimensões de desempenho para a organização. A gente tem isso planilhado, tá? Num arquivo de Excel, e é possível, sim, acho que agora é a gente voltar para os dados, para os resultados, e como a gente faz para poder articular essas informações de uma forma mais inteligível e de uma forma mais objetiva e direta para elucidar, evidenciar de maneira mais direta essas contribuições que foram mapeadas e que esses artigos eles trazem, né? Como assim, a gente termina de escrever o paper, a gente vê ali fragilidades, coisas que a gente precisa melhorar, né? Mas ouvir o outro é importante porque isso reforça, né, algo que a gente precisa trazer para a melhoria do artigo. Então, agradeço muito a consideração do professor e nas próximas etapas aí de melhorias do paper, a gente vai se lançar, né, se debruçar nesse aspecto para até aumentar nossas chances de publicação em um bom jornal. Tá bom? Obrigada, professor Jorge. Tá? Os benefícios e os custos, né? Quanto se investe, saber se vale a pena. Você simplesmente não adianta, não tem o que fazer, Aham. né? Os Alguns custos eventos também, né? não tem como Uhum. se preparar, é simplesmente impossível economicamente se Sim. preparar para alguns eventos. Ninguém vai ter uma Uhum. plano de contingência para algumas situações. Então a questão acho que Aham. é essa, né? Quanto Sim. custa, o que que vale, qual é o benefício, Tá. fica a sugestão. Justo, ok. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. E podemos passar então para o próximo. O senhor Caio fará a apresentação. Pois não, Marília, por professor. favor, é o artigo Sim, 1515. 15, um momento só. Já vou pegar. Obrigado. Olá, eu sou o Caio de Souza Chaves, estudante de administração da Universidade de Brasília, e venho aqui apresentar meu trabalho de conclusão de curso, o artigo intitulado Last Mile Logistics, Análise das preferências dos consumidores do DF em torno acerca das formas de entrega do e-commerce. Uma breve apresentação do trabalho para o CMEAD 2023. Aqui uma visão geral dos principais tópicos que eu vou abordar nessa breve apresentação, iniciando pela introdução do trabalho, né? A contextualização se dá pelo fato de que há uma pressão externa por parte dos consumidores e da concorrência para investir em tecnologia, dada a demanda por serviços mais dinâmicos e customizados, isso de uma forma mais abrangente e geral da logística como um todo, porém, tratando especificamente da Last Mile Logistics, que é a etapa final do processo de entrega, ou seja, a última parte em que o produto é diretamente entregue ao consumidor final. Nessa etapa, esse dinamismo, a customização, o investimento em tecnologia se mostra ainda mais essencial, porque o last mile, essa última etapa do processo é a parte mais cara, menos eficiente e mais poluente da cadeia de suprimentos.
Além disso, no contexto brasileiro, soluções mais tecnológicas e autônomas ainda não são viáveis, porém, as estações de coleta automáticas se demonstram com muito potencial, já sendo utilizadas em várias cidades e conforme é trazido em outros estudos desse modelo de entrega em outras cidades do Brasil. O objetivo geral do trabalho, portanto, é analisar a preferência dos consumidores do DF em torno acerca das formas de entrega do e-commerce. Aqui os objetivos específicos do trabalho. A revisão teórica passa pelos 3 principais pontos, né? O mais abrangente, a logística de gerenciamento da cadeia de suprimentos, depois as particularidades da logística no e-commerce, especificamente, e por fim, a última etapa do processo de entrega, que é o Last Mile Logistics, trazendo suas diversas soluções e alternativas que já estão sendo exploradas mundo afora. A metodologia utilizada foi um método indutivo, de natureza aplicada a nível descritivo, com abordagem quali-quantitativa. Foi utilizado o survey, um questionário estruturado para a coleta das respostas. Então, foi elaborado e validado um questionário de 9 sessões, com 38 questões, no Google Forms. Foi distribuído através das redes sociais e a tabulação, coleta e análise de dados foi feita no Google Planilhas. Uma breve descrição da amostra, que teve 404 respondentes válidos, as principais faixas etárias foram de 18 até 25 anos, e seguido da 40 a 59 anos, 90,8% tem no mínimo curso superior completo ou incompleto, e as classes sociais predominantes foram as classes B e C. O perfil do consumidor de uma forma geral, né, analisando o perfil de compra, a frequência, a maior parcela de frequência foram as compras mensais. Os valores giram predominantemente em torno de 50 a 500 reais. E aqui a análise do uso e das preferências das formas de entrega, né? Então, a entrega em domicílio é predominantemente preferencial, de mais de 90% dos respondentes. Porém, ela não é sempre selecionada, mesmo por esses respondentes que identificaram como a sua forma preferencial. Então, o que mostra que, mesmo sendo a preferencial, eventualmente são utilizadas outros modelos de entrega. Os principais atributos de entrega identificados foram a rapidez da entrega e o preço do frete. A maior parcela das pessoas, pouco mais de 30%, não se demonstrou dispostos a pagar mais para ter qualquer incremento na entrega. Porém, outras pessoas, outros respondentes, a seguido da segunda maior parcela, de pouco mais de 30%, identificou que pagaria mais para ter o incremento da entrega no mesmo dia em que foi encomendado. Outros atributos também valorizados pelo consumidor, considerados como muito importantes, foram a precisão do prazo de entrega e o acompanhamento detalhado do trajeto da entrega. Os pontos de coleta foram pouco utilizados, a maior parte, mais de 60%, nunca utilizou, mas mais de 30% já utilizou os pontos de coleta. Esses que utilizaram, o motivo pela escolha do ponto de coleta foi justamente o preço do frete, que é mais vantajoso, e também questões de acessibilidade, né, dificuldade da entrega no endereço residencial e também a rapidez da entrega. As razões para não escolherem um ponto de coleta, em sua maioria, quase 80%, é pela questão da comodidade, porém uma parcela significativa, mais de 20%, diz que não conhecia esse modelo de entrega, por isso nunca tinha utilizado. E mostra que esse modelo de entrega com condições especiais, ou seja, num cenário em que o preço e prazo ficam melhores, ele seria mais utilizado. 77,2% dos respondentes disseram que utilizariam esse modelo considerando preço e prazo melhores. Os horários preferenciais para a coleta, o tempo de deslocamento aceitável até o ponto de coleta. E aqui algumas respostas, alguns comentários mais longos dos respondentes, reforçando essa ideia de que
89,9% consideram mais conveniente a entrega em pontos de coleta caso estejam dentro de seu trajeto diário, ou seja, a importância da boa localização dos pontos de coleta bem distribuídos pela cidade tornaria a vida do consumidor mais conveniente para que ele possa coletar os produtos. A entrega em domicílio é vastamente selecionada pela sua praticidade e comodidade. Aqui os horários preferenciais para receber a entrega em domicílio. E a conclusão, um apanhado geral, é que a forma de entrega preferencial é a entrega em domicílio, predominantemente pela comodidade e praticidade, porém, pontos de coleta demonstram potencial com condições especiais específicas, isto é, 77,2% dos consumidores consideram viável esse modelo de entrega se tiver um preço menor ou nulo de frete, uma maior rapidez da entrega e que os pontos estejam bem distribuídos pela cidade. A rapidez da entrega é o atributo principal identificado pelos respondentes. 64,5% dos consumidores se mostram dispostos a pagar mais pela redução do tempo de entrega em diferentes níveis. E aqui a limitação do trabalho, aqui uma boa parte dos respondentes tinham entre 18 e 25 anos, pelo contexto universitário do autor. Uma recomendação para pesquisas futuras é explorar demais soluções mais avançadas, sofisticadas e tecnológicas de Last Mile Logistics que já estão sendo exploradas e implementadas em países mais envolvidos. Porém, por enquanto, no Brasil ainda não é viável. Obrigado pela apresentação. Eu sou o Caio de Souza Chaves. Até mais. Obrigado, Sr. Caio. Algum colega tem algum comentário, alguma questão para o Caio? Olá, Caio, boa tarde, tudo bem? Muito interessante o seu trabalho, parabéns aí pelo seu TCC, né? Acho que foi monografia, desculpa, acho que você falou no início, né? Parabéns aí. Diante de todos os resultados que foram apresentados, você reportou aí os dados quantitativos, né? Da pesquisa que foi aplicada. Se você tivesse que fazer recomendações, sugestões, dicas para um gestor em termos de investimento, do que ele poderia melhorar nas suas operações e estratégias para impactar positivamente esse cliente e conseguir obter dele o maior nível de satisfação e, com isso, também de fidelização em relação aos seus produtos, resumidamente, de forma sintética, qual seria as principais ou a principal recomendação, sugestão que você daria para um gestor para poder investir, melhorar ou mudar algo na empresa, ou pelo menos alguma dimensão ou variável que ele deveria tomar mais cuidado para poder garantir um atendimento e um impacto positivo na operação dele, principalmente no consumidor, no cliente, né, que está comprando seu produto. Obrigada. Obrigado pela questão. Eu diria que, assim como eu reforço na apresentação, o fator principal, o atributo principal do processo de entrega foi identificado como a rapidez, né? Ou seja, o menor prazo possível para a entrega. Então, eu recomendaria o gestor investir ao máximo nessa questão do prazo de entrega, isto é alocar a maior quantidade de recursos para trazer um prazo de entrega mais vantajoso para o consumidor. Isso aliado em várias diferentes realidades, né, como foi trazido na pesquisa também, que muitos consumidores moram em regiões mais afastadas e que, portanto, o preço do frete fica mais caro e a entrega se torna um processo mais difícil e, portanto, os pontos de coleta, especialmente nesse cenário, seriam mais vantajosos e eles ainda dispõem dessa possibilidade de ter um prazo de entrega mais vantajoso para o cliente. Uhum. Obrigada, Caio. Eu não tive a oportunidade de ler seu artigo de forma detalhada, né? Eu dei uma lida transversal, é muito interessante que você traz, e eu daria tipo, uma sugestão para você. Isso que você falou de forma bem objetiva e direta, né? De alguma forma, se não tiver contemplado lá no artigo, que é interessante, pelo menos no final do trabalho, trazer isso, talvez nas conclusões, né? De uma forma bem resumida e sintética. E se você conseguir achar exemplos de empresas no Brasil ou de outras corporações ao redor do globo que têm obtido vantagens nos seus negócios a partir de aplicações de práticas de desenvolvimentos, de alguma prática de gestão, alguma
ferramenta, algo que eles estão desenvolvendo nessa direção dessas recomendações que você deu, é interessante citar, porque fundamenta e reforça o seu argumento em relação à pertinência dessas recomendações que você está traçando e trazendo para o campo de conhecimento e principalmente o fenômeno a qual você se debruçou a estudar, tá bom? Aí fica essa dica, tá bom? E muito bom o seu trabalho. Parabéns, novamente. Tá, obrigado. Faz muito sentido. Obrigado pela contribuição. Mais algum colega tem alguma colocação? Ok. Senhor Caio, sugestões da minha parte. Quando você coloca aqueles gráficos, sugiro colocar gráficos de barras e na sequência temporal. Então, 2 meses, 3 meses. Coloca na sequência para a leitura ficar mais fácil, senão a gente fica indo e voltando. Quando o senhor Tá certo. apresenta aquelas proporções, talvez seja interessante calcular o erro relativo em função da amostra, que não é tão grande assim. Então, isso pode levar a alguns empates técnicos, algo desse tipo. Então, o cálculo de erro relativo é sempre interessante. O senhor não faz distinção entre o Distrito Federal e o entorno. Possivelmente, os públicos são diferentes, até pelas condições, pela localização, pelo acesso, pela segurança, né, como o senhor coloca no texto. Então, talvez seja o caso de separar pesquisa nessas duas categorias, duas classes de consumidor. Esse é um trabalho certamente aplicado, né? E a sugestão que eu faço, pode pensar num trabalho posterior, né, futuramente, montar um modelo de apoio à tomada de decisão, mais ou menos o que a professora Larissa colocou. Quanto é que custa cada solução e qual é o benefício que ela pode ter? Então, você montaria um modelo em que a empresa precisaria dimensionar qual é a quantidade de potenciais consumidores, teria de fazer um levantamento dos custos da localização, dos custos operacionais, quanto é que a empresa iria investir, quanto é que ela iria ter de retorno em função desse investimento. Conceitualmente, a solução é válida, mas a questão para o tomador de decisão da empresa é: vai dar dinheiro ou não? Eventualmente, eu não tenho um locker, mas quantos clientes eu estou perdendo por conta disso? Será que não vale a pena simplesmente não cobrar a entrega no local mais distante? Então, esse tipo de análise econômica, eu acho que vale a pena você prosseguir por esse caminho. Seria bem interessante, montar um modelo de apoio à tomada de decisão. Fica a sugestão. Parabéns pela empreitada. Obrigado. Muito pertinente. Obrigado pela contribuição. E podemos concluir. Senhor Felipe, senhorita Maria Raíza, por favor. Marília, por favor, é o artigo 1643. Obrigado. Olá, me chamo Felipe Antony. Estarei apresentando com Maria Raíza esse nosso trabalho intitulado como Logística Reversa de Medicamentos, uma revisão sistemática de 25 anos da Science Direct, sob a orientação. Olá, me chamo Felipe Antony. Estarei apresentando com Maria Raíza esse nosso trabalho intitulado como Logística Reversa de Medicamentos, uma revisão sistemática de 25 anos da Science Direct, sob a orientação do professor Anderson Tiago Peixoto, ambos da UFPE. No Brasil, a obtenção dos medicamentos ele vem a cada dia crescendo mais devido a vários fatores, como facilidade de acesso às drogarias, bem como as práticas de automedicação, que isso é uma barreira que vem sendo combatida, mas com o crescimento da indústria farmacêutica e o aumento de doenças, entre outros fatores, faz com que a obtenção de medicamentos seja uma crescente para a população. E é válido também mencionar que nesse estudo iremos falar muito sobre o termo medicamento, e esse termo ele vai se referir a qualquer produto farmacêutico para o consumo humano e que seja prescrito por um profissional de saúde destinado ali a modificar ou a explorar sistemas fisiológicos, tratando aquelas condições patológicas ali em benefício do consumidor. Então, nosso trabalho ele tem ali como objetivo revisar sistematicamente a literatura existente sobre
sobre a logística reversa de medicamentos, dessa forma ali, buscando responder duas principais perguntas. A primeira, o que se sabe sobre as pesquisas de logística reversa de medicamentos, e a segunda, quais são os caminhos futuros para essa pesquisa sobre a logística reversa de medicamentos. Então, para responder essas perguntas, adotou-se ali o processo estruturado de uma revisão sistemática da literatura. E aí, utiliza-se de toda uma estrutura de teorias e construtos e contextos e métodos para fazer todo esse levantamento. E assim, esse estudo também ele visa oferecer o conteúdo para subsidiar ali pesquisas futuras. No nosso referencial teórico, nosso primeiro tópico ali, logística reversa, então a gente pode falar que logística reversa ela é um processo de planejamento. Ele tem toda a sua implementação e controle da eficiência e do custo do fluxo de matérias-primas. Então a gente vai ver ali a parte de estoques em processos, produtos acabados, todas essas informações que são correlacionadas do ponto do consumo até o ponto de origem. E a logística reversa ela também pode ser considerada um instrumento de desenvolvimento ali econômico e social, já que determinadas ações e procedimentos eles visam ali ter essa coleta e restituição dos resíduos sólidos ali às suas origens. Aí também nesse ciclo de logística reversa que está aí exemplificado pela figura 1, o consumidor ele tem o papel de efetuar as devoluções. Então, desde a embalagem ou do produto ao comerciante após a sua utilização. E esses ali vai fazer a devolução ao fabricante. Então, por sua vez, a fábrica vai encaminhar para uma determinada triagem. Nessa triagem serão descartados adequadamente ali aqueles produtos que não serão utilizados e aqueles que estiverem em boas condições podem ser reaproveitados ali através da reciclagem. O nosso próximo tópico ali é a logística reversa de medicamentos. Então, quando descartado ali de forma indevida, esse medicamento ele causa ali contaminação ao meio ambiente. Então, a gente tem vários fatores que influenciam negativamente com esse descarte incorreto. Então, a gente tem que pensar que o medicamento ele é uma substância química e ele pode se infiltrar ali no solo, causando vários danos, tanto ao meio ambiente como à saúde pública também. E esses medicamentos descartados indevidamente, geralmente ele vem ali do pós-consumo, que é quando a gente compreende que é uma sobra de tratamento, ou então que esse medicamento ele teve seu prazo de validade expirado. E aí no Brasil, nós temos a Lei 12.305, que ele institui essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, e aí a logística reversa ela é um ponto dessa legislação, pois tem ali o seu objetivo da gestão integrada para esse gerenciamento desses resíduos sólidos. Mas ainda falando de legislação no Brasil, em junho de 2020 entra em vigor o Decreto 10.388, que ele vai instituir ali o sistema de logística reversa de medicamentos domiciliares, que estão em desuso. Ali, depois que o consumidor já fez o uso e ali teve uma sobra, né, do seu pós-consumo. E ali, essa legislação, esse decreto, ele vem principalmente aí para traçar ali a participação dos atores que são envolvidos, então fabricantes, importadores, distribuidores, todos os comerciantes e consumidores de forma geral, ali no gerenciamento desses resíduos. Com relação ao procedimento metodológico do artigo, foi desenvolvida uma revisão sistemática que utilizou como base de dados acesso indireto e a palavra-chave Ruiz Droga Logística. A fim de visualizar melhor, o procedimento que foi adotado foi elaborada a figura 3, no qual a gente pode acompanhar aqui. Nessa base foram encontrados 3.408 artigos, destes 1.440 foram excluídos por não fazer parte do objetivo que a gente estava estudando, que é a questão da logística reversa de medicamentos. Desses 3.408, 1.968 artigos eles têm acesso liberado pelo UFPE, dentre dos quais foram excluídos 1.927 artigos por não serem totalmente relevantes para a pesquisa, por não conterem o objetivo que a gente estava pretendendo estudar, que era de como analisar a logística reversa de medicamentos ao longo do tempo. E, por fim, 41 artigos foram selecionados para o desenvolvimento dessa pesquisa, porque eles se enquadravam no que foi proposto no nosso objetivo. Pode passar. Com relação à apresentação e análise dos resultados, vamos pontuar em 2 pontos. O ponto 1, que se refere ao que a gente sabe sobre as pesquisas de logística reversa de medicamentos. Nesse ponto, a gente pode visualizar que 41 artigos foram selecionados, e esses artigos eles estão distribuídos em 23 periódicos acadêmicos, todos indexados na plataforma Science Directives. As primeiras publicações científicas sobre o tema datam a partir de 2014, que é considerado o início, né, das pesquisas acerca dessa temática de logística reversa de medicamentos. De 2019 a 2022 é considerado os anos dourados, porque assim foram os anos em que mais foram evidenciadas pesquisas, com destaque principalmente para o ano de 2022, com um total de 10 publicações. Em relação aos 10 artigos mais citados, que é um dos focos também principais do trabalho, a gente pode observar que, segundo a plataforma Google Acadêmico, consultada em 3 de maio de 2023, o artigo mais citado consiste em 254 citações, seguido de um artigo de Ziri, Zhang e Muhandi com 234 citações. Pode passar. Ainda nesse tópico, a gente pode analisar e compreender que, dentre esses 10 artigos mais citados, 6 eles estão pautados em estudos empíricos, voltados para os ambientes hospitalares e farmacêuticos e também para a indústria farmacêutica, por assim dizer. Em relação aos métodos de pesquisa, a gente pode verificar que os pesquisadores utilizaram 4 procedimentos para analisar esses artigos, né, e estudar a logística reversa de medicamentos, que é a pesquisa quantitativa, experimentos, a própria revisão da literatura e métodos mistos, seja ele quantitativo e também qualitativo. E como técnica de análise mais observada foi a própria revisão da literatura, sendo abordada num total de 4 artigos dentre esses 10. E quanto aos autores, a gente pode perceber que desses 10 artigos mais citados, eles foram escritos por 33 autores, e a gente não identificou autores que participassem de 2 pesquisas simultaneamente.
As parcerias também de coautoria são constituídas por autores oriundos do mesmo país ou da mesma instituição, por assim dizer. Também não identificamos parcerias com coautores e pesquisadores brasileiros. E nesses 10 artigos mais citados, nessas 10 mais pesquisas, elas foram elaboradas em países em desenvolvimento ou desenvolvidos, como Espanha, França e o Irã. Pode passar. Em relação ao tópico 2, que consiste em quais caminhos futuros para a pesquisa da logística reversa de medicamentos, é válido pontuar que os estudos futuros eles podem examinar a influência dos fatores sociais, como a norma subjetiva, a influência social, a questão pessoal, como o controle comportamental percebido, o risco de contaminação e também a questão ambiental, em que a gente pode pontuar a questão da contaminação do solo e o uso de aterros sanitários, e outros atores também que podem participar da logística reversa de medicamentos. Como método, é sugerido que pesquisas sejam elaboradas utilizando a questão do método quantitativo, uma vez que ela pode explorar futuros novos fatores que podem afetar a eficácia e a eficiência da logística reversa de medicamentos. De modo geral, os autores eles vão sugerir que os novos trabalhos eles sejam utilizados modelos matemáticos, elaboração de novos softwares voltados em casos reais, para que assim a gente possa, de fato, evidenciar essas melhorias no desenvolvimento de forma mais prática. E, por fim, pesquisas futuras elas podem medir também o fluxo da logística reversa através de aplicação e automação de softwares desenvolvidos para a questão da indústria farmacêutica, hospitalar e tudo mais. Pode passar. Em relação às considerações finais, foi possível evidenciar que as pesquisas sobre a logística reversa de medicamentos ainda é escasso, visto que, no período de 25 anos, a gente encontrou apenas 41 trabalhos. Em relação às contribuições acadêmicas, esse estudo ele vai contribuir ao mapear a literatura recente em relação à logística reversa de medicamentos, e sobre as contribuições práticas, esse estudo ele pode estimular a elaboração de políticas públicas e ações, bem como campanhas de sensibilização para diminuir a acumulação de medicamentos e o descarte incorreto, e, consequentemente, seus impactos no meio ambiente, e também na saúde pública. Por fim, também é válido pontuar que esse estudo ele possui algumas limitações, como a única base de dados que foi utilizada, que é o site direto, e também a questão do acesso pelo ID da UFPE. E, por fim, mais ou menos importante, que os artigos selecionados eles estavam apenas na língua inglesa, excluindo artigos na língua espanhola e portuguesa, por assim dizer. Pode passar. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração desse slide. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Felipe. Obrigado, Cita. Maria Raíza. Algum colega tem alguma colocação? Questão? Professor Jorge, eu tenho na verdade, uma curiosidade que eu queria fazer uma pergunta para a Maria e para o Felipe. Primeiro, parabenizar, né, o trabalho, muito interessante, super pertinente para a nossa área de operações. Vocês falaram aí que o ano de 2014 foi considerado, vocês usaram o termo anos dourados, né, e acharam trabalhos aí, principalmente no intervalo de uma incidência maior de 2019 a 2022. A curiosidade, na verdade, a pergunta que eu ia fazer para vocês é, como vocês estavam estudando logística reversa relacionada a medicamento, vocês identificaram alguma informação relacionada ao fenômeno do contexto pandêmico, com algum efeito, trazendo alguma influência sobre a prática, sobre as características inerentes à logística reversa de medicamentos? Na leitura que vocês fizeram dos papers? Não, na verdade não tem essa, Uhum, essa parte pandêmica em questão. uhum, Porque como a gente utilizou muito artigos internacionais, logística reversa de medicamentos já é algo muito utilizado em outros países mais desenvolvidos. No Brasil, uhum, não. Aqui o Conselho Federal de Farmácia, no período pandêmico, ele criou ali uma campanha para que se tivesse esse alerta, já que no Brasil estava tendo consumo eh, exagerado de medicamentos durante a pandemia. Então, como a gente não tinha uma legislação específica para isso no Brasil, então era um cuidado a mais de como seria descartado após o prazo de validade ali após a pandemia. Mas nos uhum, artigos internacionais esse não foi o foco. entendi. Ok, então, obrigado, pessoal. Era só isso mesmo, era curiosidade, tá? Por nada, eu que agradeço. Parabéns. Obrigada. Obrigado por ela disse. Mais algum colega? Bom, eu tenho algumas críticas. Vale para o primeiro também, que eu não tive chance de falar. Eu sei das minhas limitações, da minha parca atuação em pesquisa, mas eu sempre tenho um pé atrás em relação a essas revisões temáticas. Elas podem ser um passo para chegar no conjunto de conhecimento para resolver alguma coisa, para fazer o conhecimento avançar. Eu não vejo como um fim em si mesmo. Eu sempre sugiro tomar um cuidado com esse tipo de estudo, porque se ele é um fim em si mesmo, só fazer uma quantificação
eu acho um pouco mais questionável. Então, quantos foram os artigos, quais foram os países, aquelas figurinhas que o pessoal desenha de quais as palavras que se relacionam entre si. Se a gente coloca algumas palavras no algoritmo de busca, aquelas palavras vão voltar para a gente. Então, não tem como ser diferente daquele tipo de resposta. Então, no de vocês não tinha especificamente isso, mas vários têm. Quando tem a exclusão de artigos, tem sempre que deixar bem claro qual foi o critério que foi usado. Então, vocês leram os resumos dos artigos e descartaram 1968 deles, ou leram os artigos inteiros. Na verdade, a exclusão dos nossos artigos foi pelo título mesmo, ou pelo título ou pelo resumo. Então, se ele não abordasse a logística reversa de medicamentos, porque quando a gente coloca lá a palavra-chave, aparecia outras operações de logística ou outros artigos relacionados a medicamento. Então, o foco era o trabalho em si, ele ter ali ou no título ou no resumo que iria abordar a logística reversa de medicamentos. Perfeito. Sugestão: não usem só o título. Né? O título muitas vezes é econômico, não tem tudo, mas o resumo certamente já é relevante, bem razoável. E a sugestão é que vocês não deveriam só colocar os 10 artigos mais citados, isso vale para o primeiro também. Né? Se vocês levantaram 41, que se leiam e se apresentem as conclusões sobre os 41, até nem é tanto assim. Porque pegar os 10 mais citados, eventualmente eles são mais citados só porque eles são antigos, e não necessariamente eles têm o desenvolvimento do conhecimento já feito. Eventualmente um artigo mais novo, que acabou de ser lançado, não tem nenhuma citação, mas talvez seja ele o artigo que vai mais contribuir para resolver alguma questão particular. Então não adianta, né? Se saírem 200, a gente lê os 200, paciência. Trabalho. Então é isso. A minha questão ainda para esse tipo de estudo, ele é um passo, para mim, é um passo intermediário. Então tem que definir um problema mais claramente, e o levantamento ele vai ajudar a juntar o conhecimento para resolver o problema, para fazer o conhecimento avançar. Né? Não vejo que não pode ser um fim em si mesmo. Eu, particularmente, não acho esse trabalho parcial. Esse tipo de trabalho, para mim, tem um resultado parcial só. Claro que é interessante, é necessário, mas eu fico sempre pensando, e aí, o que vai, né, em que situações vai ser aplicado, que tipo de problema realmente vai ser resolvido. Essa é a minha visão. Eu sei que nem todos vão concordar, não só entre vocês, mas muitos outros. Professora Larissa, por favor. Professor, pegando um gancho do que você disse, e aí até para termos de aprendizado mesmo, como então a gente poderia, já que todos os trabalhos aqui foram relacionados a desenvolvimento de revisão sistemática, estudo bibliométrico, sobre temáticas que estão assim emergindo, são mais recentes na área de operações, né? Como estão, quais dicas ou sugestões para que nossos artigos não nascem um fim em si mesmo? Que eles pudessem ser o começo de algo que futuramente poderia trazer mais contribuições e impactos para a área. Com a sua experiência aí, o que você poderia nos ajudar a recomendar? Obrigada. Falar, eu reconheço as minhas limitações, eu sou sujeito mais de aplicação, também estou aprendendo na área, mas eu sempre tento resolver um problema real. Então, o levantamento bibliográfico ele serve para juntar conhecimento para resolver algum problema específico. Então, caracterizar o tipo de problema, a natureza do problema, quais são as técnicas de solução que são mencionadas e direcionar para resolver algum problema. Para mim, eu tenho essa expectativa. Então, a revisão é interessante, é necessária, mas ela tem de resolver alguma questão real. Eu não vejo como interessante fazer um trabalho para pesquisadores. Eu gosto de trabalhos que o mundo real consegue falar, não, isso aqui eu consigo, né? Vou até contratar alguma pessoa especialista para ajudar a entender o que está aqui, porque eu não entendi tudo, mas resolve um problema real. É isso que eu vejo, mas é a minha visão. Ok. José Roberto, por favor. Valeu, obrigada.
Professor, eu compactuo da desse posicionamento. Eu também, quando eu comecei a estudar, através de começar uma revisão sistemática, eu me perguntava, né, pô, mas so what, né? O que que a gente está resolvendo aqui? Mas uma extração que eu encontrei assim no meu trabalho, eu acho que outros trabalhos também puxam isso. Inclusive eu coloquei que o meu trabalho ele traz, eu falei assim, pô, como que eu ajudo um gestor que está passando pelo processo de introduzir a omnicanalidade no seu negócio? Pode até ser um pequeno gestor. E alguns artigos que foram abordados na revisão sistemática, eles levantavam justamente esses problemas, que, olha, pô, cara, então agora nós vamos retirar o produto na loja, isso vai dar um conflito de canal para a equipe comercial das lojas, né? Às vezes eles levantam o problema, os artigos, mas não necessariamente tem a solução. Mas o fato dele levantar o problema, eu acho que ele contribui para um gestor, né? Se ele se propor a estudar um paper, às vezes com um viés muito acadêmico, né? Ele pode encontrar um insight, uma proposta ou até mesmo uma solução. Eu acho que nesse aspecto, né, um trabalho de revisão sistemática ele pode trazer pontos que levantar artigos, né, que podem ajudar um gestor, que às vezes o gestor ele não tem esse elemento. Tá bom, você fala, tem um monte de pesquisa acadêmica, mas eu preciso de uma pesquisa acadêmica que trate dos problemas que eu vou enfrentar quando eu implementar a retirada de produto na loja, e que é um tema discutido no Omnichannel. Então, eu acho que eu posso encontrar esse tipo de contribuição. Eu acho que pode ajudar, sim. Eu acho que é válido, acho super importante, porque até para o mundo corporativo se acostumar a buscar insights em trabalhos acadêmicos, aproximar, olha, tem gente pesquisando esse tema. Você não precisa sair do zero, você não precisa, talvez, contratar uma consultoria. Você pode pesquisar além, vamos dizer assim, além de papers de consultorias, que grandes consultorias às vezes publicam, né, esse tipo de artigo, mas um paper acadêmico, ele em tese, ele tem uma fundamentação um pouco mais robusta, mas eu compartilho muito com essa questão de a gente tem que trazer conhecimento para a sociedade. Professor, o tempo estourou. Eu Nossa, já preciso acabou. encerrar a fala, por favor. Parabéns a todos, muito obrigado pela participação e até a próxima. Obrigado, Marília. Pessoal, eu vou pedir para vocês Obrigada. fazerem a avaliação do Obrigada. evento. Nós já colocamos o link no chat e eu vou pedir para todos fazerem a avaliação, por gentileza, né? A gente desculpa aí os transtornos técnicos iniciais da sessão. Faz E parte. muito obrigada. E muito obrigada aí pela apresentação dos trabalhos também. Foi um prazer trabalhar com vocês, viu? Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Até a Tchau, próxima. tchau, um abraço. Tchau. Obrigada. Professor, eu acho que o senhor tem que... agora eu vou ligar, né? Porque eu estava aqui na correria. Tem aí tem uma ficha, parece que o senhor precisa preencher também, né? Está lá na folha do Já, Zoom. já preenchi Tá bom. É com a porque presença das pessoas. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada, professor. Desculpa aí. Obrigado. Um Até a próxima. abraço. Tchau.